Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 5. Conteúdo, professor. Deixa eu te perguntar, você estava na aula passada. Tá com muito tempo, professor? Deixa eu pensar aqui. Foi ontem, né, gente? Quem que estava na nossa aula de ontem? Nós começamos tópico novo, tópico esse da geometria plana, que trabalha, professor, com o triângulo retângulo especificamente. Tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai recordar, e o novo que está sendo trazido agora, só pode, vou reforçar, só pode ser aplicado se o triângulo for retângulo. Professor, que conteúdo é esse? Dá para espiar de longe ali, ó. Eu estou falando, professor, da trigonometria no triângulo retângulo. Eu sei que vocês já visualizaram nas semanas anteriores as relações métricas. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o famoso Pitágoras. Deixa eu ver aqui, ó. Agora tem a tabelinha. Meu boa noite, grande Gabriel, seja bem-vindo. Hoje tem a tabelinha, hoje a gente vai cantar aquela música, né? Só não posso cantar o funk, que o pessoal se emociona um pouco se eu cantar, porque se eu for cantar o funk eu vou ter que dançar. Aí a galera pira, não dá certo. Eu não vou cantar funk hoje aqui, não. Mas a músicazinha tá perto do Natal, mais família, mais tranquilo, mais suave. Vou cantar a músicazinha do Natal, a paródia do Natal para vocês aqui, pra gente memorizar a tabelinha. A do Natal eu canto, a do funk não, Gabriel. Vou passar essa vergonha aqui, não. Passo nada, sou besta, vou nada. Professor, já vocês vão entender que história é essa da música aí. Professor, na aula passada eu estava presente. O senhor disse que para o triângulo retângulo, vocês estão vendo que eu estou insistindo na história do triângulo retângulo, que é para vocês não confundirem. Eu tenho que identificar o quê? Professor, primeira coisa, eu vou bater o olho, usar meus enxergantes. Eu tenho que ver qual é o maior lado. Só se tu tiver com defeito aí nos enxergantes. Bati o olho no triângulo retângulo, estou vendo, aquele lá é o maior lado. Aquele maior lado é a minha hipotenusa. Identificada a hipotenusa, os outros dois lados que sobrarem obrigatoriamente têm que ser os nossos catetos. Agora, o que muda das relações métricas para as trigonométricas? Os meus catetos agora podem ser oposto ou adjacente, que agora a gente vai adentrar um pouquinho na trigonometria. A gente, além dos lados, a gente também vai te dar os dois ângulos internos. Vamos lá começar? Vem cá comigo, tá aí na telinha de vocês o conteúdo trigonometria no triângulo retângulo, professor. A gente vai estar trabalhando e exercitando as três principais razões trigonométricas. Estou falando do seno, do cosseno e da tangente, professor. Qual que é o objetivo aqui, professor? Depois que você aprender, você vai conseguir interpretar e, professor, resolver muitas e muitas situações, problemas. Ou com a utilização do seno, ou com a utilização do cosseno, ou com a utilização da tangente. Então, vale a ideia do reforço aqui, novamente. Quando é que um triângulo é retângulo? Porque eu sei que um triângulo é um polígono de 3 lados. Mas como que eu tenho certeza que o triângulo é retângulo, gente? Prof, eu bato o olho no cara e eu já tento buscar ver se ele tem um ângulo reto. Eu já dou uma olhada e vejo se ele tem um ângulo de 90 graus. Se ele tiver um ângulo de 90 graus, professor, então o cara é retângulo, professor. Se ele tiver aquele quadradinho com aquele pontinho lá, o cara é retângulo. Ah, professor, então eu posso aplicar relação métrica e eu posso aplicar relação, ou melhor, razão trigonométrica, professor. Então, vocês já entenderam a definição. Triângulo retângulo é aquele triângulo que possui ângulo de 90 graus, de boa, tranquilo, eu acho que todo mundo entendeu isso. Sendo este cara um triângulo retângulo, o que você faz de início, independente da pergunta que está sendo feita para você? Você vai olhar para os lados dele. Os lados desse triângulo, cada um com uma cor diferente para facilitar a tua visualização. Tem um na cor róseo, né? Róseo, pink. Tem um na cor róseo, tem um na cor verde, tem um na cor azul. Respectivamente, Azinho, Bzinho e Czinho. Professor, Azinho, Bzinho e Czinho. Professor, no olho mesmo, estou olhando aqui, qual desses três é o maior lado para você? Estou olhando para ele aqui. Professor, para mim o maior lado é o Azinho ali.
A medida que vai do A até o C. O Azinho é o maior lado. Esse Azinho, gente, é a minha hipotenusa. Acabou. Bati o olho, identifiquei o maior lado, acabei de descobrir a hipotenusa. E aí, tudo bem, professor. Por que que eu tenho que descobrir primeiro a hipotenusa? Cara, depois de descoberto, o que sobrar, professor, é cateto. O que sobrar é cateto. Você entendeu como é fácil você identificar a hipotenusa e cateto? É fácil, gente. Bati o olho, identifico primeiro a hipotenusa. Identifiquei, professor. Estou vendo ali a hipotenusa. O que sobrar é cateto? O que sobrar é cateto, professor. E aí, tudo bem. Agora, o que que acontece? O que que muda da relação métrica para a trigonométrica? É que agora você vai olhar para os dois ângulos agudos. Aquele ângulo alfa ou aquele ângulo beta. Por que que eu falei ou? Porque ou você faz a conta com o alfa ou você faz a conta olhando para o beta. Quem escolhe é você. Às vezes ele só te dá um deles, então tem que usar esse que ele vai te fornecer. Mas por que que eu tenho que olhar para o ângulo? Tipo, vou explicar novamente para vocês. Quem não estava na aula passada, eu já vou logo fazer o convite para vocês. Gabriel, nosso colega, já está colocando no chat as fórmulas. Vou já repetir cada uma delas com vocês. Gente, na aula passada, nós treinamos a identificação. Quando o meu cateto é oposto, quando o meu cateto é adjacente. Então, a confusão que nós, alunos, fazemos às vezes é a seguinte. Aqui, professor, eu estou olhando para um ângulo. Circulei ele aqui para vocês. Então, tu vai olhar para o lado que está na frente desse ângulo. Professor, o lado é como se você passasse assim uma flecha, ó. Passei, professor. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Aula de ontem é só eles darem uma assistida lá no vídeo, rever o vídeo. Eu acho que ainda não está disponível ainda na plataforma, não. Normalmente 48 horas. A aula de ontem, que nós tivemos ontem desse conteúdo, eu acho que na segunda-feira já vai estar lá, tá bom? Disponível para vocês. É base para isso aqui. Mas eu vou fazer questão de recapitular um pouquinho devagarzinho para você que está conectado hoje estar entendendo o nosso conteúdo. Prof, então eu olho para o ângulo agudo, ali o seu circulou o alfa. Quem que está na frente do alfa, professor? Na frente do alfa é aquele Bzinho ali. Professor, para aquele ângulo alfa, entenda, tudo depende do ângulo. Para aquele ângulo alfa, essa medida Bzinho é o teu cateto oposto. Ele é o oposto. Ele é o oposto daquele ângulo. Ah, professor, então se eu já sei quem é o oposto, o outro cateto que sobrar, obrigatoriamente é o teu cateto adjacente. É o teu cateto adjacente. Então, o teu trabalho é saber quem é a hipotenusa. Se você disser para mim, professor, isso eu já sei. Saber quem é a hipotenusa, saber quem é cateto oposto, saber quem é cateto adjacente. Professor, isso aí pode mudar? Até pode. Se você não for fazer a questão olhando para o ângulo alfa. Se você for fazer a sua questão olhando para o ângulo beta. Se eu mudar o ângulo agudo, a hipotenusa continua sendo a hipotenusa. A minha hipotenusa continua sendo aquele azinho lá que você está vendo. Agora tem um detalhe, tem uma pequena mudança. Pouquinha. Como é que eu identifico o cateto oposto? Como que eu faço? O professor pega a flechinha, ó. Vai lá, professor. Tô vendo aqui, ó. Vai lá, ó. Ó, quem está na frente do beta? Quem que está na frente do beta? Só se tu tiver com defeito aí nos teus enxergantes. Se não, professor, olhei na frente do ângulo, aquele Czinho, que vai ser uma medida, óbvio, é cateto, mas é cateto oposto ou é cateto adjacente? O professor está na frente do ângulo beta. Para o ângulo beta, esse Bzinho é cateto oposto. O que é que eu posso concluir? Se eu já sei quem é cateto oposto, obrigatoriamente eu já sei quem é o cateto adjacente. Quem vocês acham? Professor, quem sobrou? Quem sobrou é o meu cateto adjacente. Cara, então aqui, ó, vai ser o meu cateto adjacente. Então, tem o oposto, tem o adjacente. Você lembrou aí? Você entendeu? Vou dar continuidade.
Eu só posso dar continuidade se vocês tiverem entendido aí, senão vai ficar um pouco confuso. Vamos ver aqui então. Professor, já entendi quem que é cateto oposto, já entendi quem que é cateto adjacente. Essa definição, esse reconhecimento depende do ângulo que eu escolher trabalhar. Até porque, se eu disser para você que esse ângulo aqui, professor, ele mede 30 graus, eu posso fazer toda a análise da questão olhando para aquele ângulo de 30 graus. Mas, caso eu não queira fazer a questão olhando para aquele ângulo de 30, eu posso fazer com aquele ângulo lá de 60. Já posso até te adiantar uma coisa, sabe o que que é? Aqueles dois ângulos que vocês estão vendo são ângulos agudos, mas eles obrigatoriamente, em qualquer triângulo retângulo, são ângulos suplementares. Eles formam um par de ângulos suplementares. Então, 30 graus com aquele de cima tem que dar, complementares, tem que dar 90 graus, complementares, corrige. Suplementar para a soma dos três, se fosse o caso. Dois pares de ângulos, quando a soma dá 180, é suplementar. Dois pares de ângulos, quando a soma dá 90, é complementar. A soma dos dois ângulos agudos de um triângulo retângulo sempre representa um par de ângulos complementares. Então, aqui vai dar, ó, 60 graus. Cabe a você escolher trabalhar com um ângulo de 30 ou trabalhar com um ângulo de 60. Então, agora que eu sei quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, quem é a hipotenusa, eu vou pedir que você aprenda esta tabela comigo, ou pelo menos aprenda a construí-la. Por quê? Vocês vão usar durante toda a vida escolar de vocês que ainda está por vir. Como assim, professor? Você vai usar essa tabelinha que vocês estão visualizando aí na EJA etapa 6, na EJA etapa 7, no Enem ou em qualquer avaliação. Eu vou precisar que você entenda que esses três ângulos sempre vão estar presentes na maioria das situações problemas. Eu estou falando, se o X aqui ó, é o meu ângulo, tá bom? Ó, o X aqui é o meu ângulo. Esse X, ele pode valer 30, esse X ele pode valer 45, esse X pode valer 60. Tem outros ângulos ou só são esses? Olha, esses três são o que nós chamamos de arcos notáveis, mas podemos ter outros, tá bom? Agora, você, aluno, você que está acompanhando a aula, você só tem obrigação de saber esses três. Os outros, caso o ângulo fornecido seja outro, a própria questão diz para você qual que é o seno, qual que é o cosseno, qual que é a tangente de cada um deles. Então, vamos lá, professor. Ou você vai aprender a tabela inteira, ou você aprende a construí-la. Como é que a gente constrói? Olha, presta atenção, vou fazer bem devagarzinho, depois eu faço a animação no computador. Ó. Você vai preenchendo aqui, ó. Você faz aqui uma coluna por 30, uma coluna por 45, uma coluna por 60. Aí põe ali, professor, seno, cosseno, tangente. Primeira coisa, desenha a tabela. Aí você vai lá e coloca assim, ó, no seno de 30, você vai colocar aqui, ó, 1, aí depois você vai botar 2, aí depois você vai botar 3. É fácil, né, professor? Está na ordem 1, 2, 3. Agora você vai lá para o cosseno. Aí lá no cosseno você vai fazer praticamente a mesma coisa, só que tu vai fazer de forma contrária. Tu não fez 1, 2, 3, tu faz o inverso agora. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Ó, tudo sobre 2. Vai ficar fração, tá bom? Tudo sobre 2. Vamos aprender isso aqui. Olha só, aprenda, não decore não. Por que que eu não quero que você decore essa tabela? Porque você vai usar um monte de assunto diferente e nas séries que ainda estão por vir. Aí você não aprende agora, eita, bem aquele negócio que o professor mandou eu aprender e eu acabei decorando, tá? Então vai lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Repita comigo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Agora, para facilitar a sua vida, a gente vai fazer uma paródiazinha, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Então, canta comigo, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá a voz. 1, 2, 3,
3, 2, 1, tudo sobre 2. Você entendeu? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Cantei. Não me façam cantar de novo, viu? Não vou passar essa vergonha 2 vezes, não. Não vou cantar o funk, não, Gabriel. Senão eu me emociono aqui, aí eu vou querer dançar e não tem jeito. Aí a galera vai prestar atenção na minha dança aqui e não vai prestar atenção lá na tabela de arcos notáveis. Então, você entendeu? Vou repetir, porque tem que aprender a construir. Aí eu vou estar fazendo as questões e eu vou deixar essa tabelinha do lado. Tem que afinar a voz. Minha voz está ótima, Gabriel. Estou pensando até ir naqueles show lá. Não tem nada de ajeitar o grave, não, aqui. Grave é o seu comentário aí que é grave aí. Minha voz está ótima. Professor, 1, 2, 3, volta lá. Volta. Uma voz rouca dessa, rapaz. Eu vou virar aquele sertanejo que não canto nada. Só precisa ter uma música da hora e tá fazendo sucesso. Não precisa ter voz, não. Professor, olha só. 1, 2, 3. Vê se tu aprende aí, ó. 1, 2, 3. Aí vem agora. 3, 2, 1. Professor. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Montei minha tabela. Tá montada aí, beleza? Então, deixa ela anotadinha aí do teu lado, tá bom? Que agora a gente vai usar ela e não é pouco, não, é muito. Muito mesmo. E utilizarmos tudo que foi discutido na aula passada e no primeiro momento, naquele primeiro slide, onde a gente reforçou a ideia da identificação dos 3 lados do triângulo retângulo. Ou seja, já sabe identificar a hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, correto? Então, deixa eu ver aqui, professor. Está aqui a minha tabelinha, já fiz com vocês, era só para repetir. A gente ia repetir. Não, já. Calma. Vamos lá. Professor, eu aprendi a tabela. Minha diretora, dá uma clicadazinha só para ver se atualiza um pouquinho o meu retorno. Olha aí, já melhorou. Obrigado. Professor, tá aqui, ó, um triângulozinho como esboço. Na aula passada, nós apresentamos para vocês 3 razões trigonométricas. 3. Quais foram elas? Seno, cosseno, tangente. Vocês lembram qual que era a razão do seno ainda? Vocês lembram qual que era a razão do cosseno e da tangente? Porque eu vou precisar daquelas razões e utilizar aquela tabela agora tudo junto e misturado. Professor, o senhor falou para mim que o seno de um ângulo era a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Ou seja, você vai olhar para o triângulo, você vai botar o cateto oposto em cima. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Você vai pegar aqui, ó, professor. O cateto oposto vai ficar aqui e embaixo vai ficar a hipotenusa. Repita aí. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Tem que aprender. Não vai com essa história de decorar, não. Aprender. Professor, qual foi a outra razão trigonométrica que nós apresentamos para vocês? Olha só, professor, a gente viu também o cosseno. Muda pouquinha coisa. No seno era quem com quem? Cateto oposto com hipotenusa. E no cosseno? Professor, cosseno é cateto adjacente com a hipotenusa. Já aprendeu, não é? Estou contando com isso. Estou contando, senão na hora que eu começar as atividades aqui, você vai começar a coçar a cabeça lá, professor, o que é esse negócio aí? Mas eu não passei lá atividade para vocês. A atividade para vocês era aprender essas razões aí. De ontem para hoje, estou brincando, a gente aprende no decorrer das aulas. Mas se você já tiver aprendido, olha que massa. Professor, tem a tangente. A tangente vocês não esquecem. Esquece não. Sabe por quê? Porque na tangente, a gente fez uma associação bem bacana. Não tem como tu esquecer tangente. Tu gosta de refrigerante? Tem um ministério que não gosta, não. Sabe de nada, refrigerante é bom. Pode até matar, fazer um mal à saúde, mas é bom gelado. Qual refrigerante faz mais mal? Que a mídia diz que faz mal que é danado, que o bicho gelado deita. Chega o cara, desce assim, ó, rasgando, professor. Na hora do almoço, professor. Qual é? Qual é aquele refrigerante? Eu não posso falar aqui a marca, não, porque eu não recebi nenhum royalties. Senão eu fazia propaganda mesmo. Prof,
Não, a light não, Gabriel. A light é ruim. Tu que gosta da light aí, delícia. Não gosto de light, não. É a coca com açúcar mesmo. Se é para se estraga todo. Professor, a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O que tem a ver, professor, essa história de refrigerante que você tá falando aí para mim? Pensa aqui comigo, ó. Encosta aqui, encosta aqui. Cateto oposto é có. Cateto adjacente K. Coca. Não esquece não, meu amigo. Cara, não esquece. E olha só, vou te adiantar outra coisa também. Essa tangente, tu vai usar em outro assunto. Vou te adiantar mais ainda. Tu vai usar próximo ano, quando tu estiver estudando função do primeiro grau. Para tu achar o coeficiente angular. Aí a pessoa diz, professor, nunca viu isso. Deixa tu ser meu aluno. Eu digo, meu filho, você viu sim comigo. Lembre lá do refri. Ah, é mesmo a coca, professor, tangente. É bom tu lembrar mesmo. Prof, então vai lá, printa aí, printa a tela, você que está aí. Minha diretora, coloca um minutinho para eles printarem essa tela, deixar guardadinho, dormir com o celular ligado, ou então assim, ó, pintar no quadro, assim, na parede do quarto. Bota um minutinho aí, só para eles printarem ou para eles copiarem essas 3 razões aí para ficarem constando, que eu vou aguardar aqui. Tô esperando, vai lá. Opa! Anotou? Dei um tempinho. Não acredito que vocês não tenham. Por que que eu te dei esse tempinho? Para você deixar anotadinho como se fosse um resumo, tá bom? Deixa esse aí, ó, aqui anotado. Do lado dele, tu deixa aquela tabela lá. Já aprendeu a construir? E, professor, volta lá. Calma, agora eu quero que tu construa lá. Como é que era? 1, 2, 3. Aí tu botava depois 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Deixa eu ver o que tu botou aqui, Gabriel, para mim. Boa ideia. Tomar de 1,5 litro. Ah, mas isso aí tu vai tomar sozinho, né, Gabriel? 1,5 litro assim, ó. É rápido, Gabriel. Deu até vontade de eu comer, foi pizza com coca agora, ó. Eita, professor, é malda, né? Isso é maldoso. Falar de uma pizza na hora dessa, 6h53, professor. 18h53, horário da janta, professor. Prof, olha só a questão aqui. Vamos pegar aplicações bem práticas. Você já andou de escada rolante? Já andou de escada rolante? Professor, tenho medo. Esse negócio é perigoso mesmo. Vai, a pessoa não souber, meu amigo, se arrebenta aí nesse negócio aí. Mas eu queria que vocês observassem essa escada rolante. Abaixo dela, lá, tem uma figura plana bem conhecida. Já observaram, não é? Deixa eu ler com vocês aqui, ó. Uma escada rolante liga 2 andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Dá para vocês observarem lá. Sabendo-se que a escada rolante tem 12 metros, também está na imagem lá, ó, dá para vocês verem. Calcule a altura de um andar para o outro. Ó, ele representou pelo aquele Hzinho lá. Ó. Pronto, professor, vamos lá. Agora me explique como que eu vou utilizar aquelas razões trigonométricas para resolver a pergunta que está sendo feita. Primeiramente, o que foi que eu disse a vocês que fizessem de cara quando enxergassem um triângulo retângulo, independente da pergunta? Professor, o senhor disse para a gente o seguinte: identifique as dimensões. Identifique quem é o cateto oposto, identifique quem é o cateto adjacente, identifique quem é a hipotenusa. Identifique primeiro a hipotenusa. Professor, cadê o triângulo aí? Gente, deixa eu dar um destaque aqui para você ver, ó. Aqui o triângulo, gente, abaixo da escada rolante. Conseguiu ver o triângulo? Agora consegue, que eu estou riscando ele todo, você vai conseguir ver.
Conseguiu ver? Consegui, professor. Quem é a hipotenusa? Professor, a hipotenusa é esse 12 aqui, ó. Aqui é a hipotenusa. Primeira coisa que você vai fazer, depois a gente vai atrás de resolver a questão. A primeira coisa que você vai fazer é identificar as dimensões. Bate o olho e identifica a hipotenusa. Tá lá, professor, 12 é o maior lado. Professor, ele quer que a gente encontre este H aqui, ó. Este H, professor, eu já sei que ele é cateto. Se o 12 ali é a hipotenusa, o resto é cateto. Ali é cateto. Agora, qual que é o teu trabalho? Ele deu ângulo, professor? Deu. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Ele deu ângulo, professor. Bate o olho aí, como ele deu ângulo pra gente. Tá aqui, ó. É um daqueles arcos notáveis que eu pedi que vocês aprendessem a tabelinha. Me deu ângulo. Então, olhando para aquele ângulo lá, aquele H, que eu já sei que é um cateto, tá lá na frente do ângulo, ó. Tá na frente do ângulo. Aquele H, que eu vou descobrir, ele é cateto oposto ou é cateto adjacente? Professor, se ele está na frente do ângulo, esse H é cateto oposto daquele 30 graus. Ah, professor, beleza, tudo bem. Segunda parte, agora a gente vai buscar qual das 3 razões trigonométricas é a mais adequada para resolver essa questão. Nós apresentamos 3 para vocês. Vou anotar aqui. O seno de um ângulo, como que era o seno mesmo? Era o cateto oposto com a hipotenusa. O cosseno de um ângulo era o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente do ângulo, professor, era o cateto oposto pelo cateto adjacente. Porque os alunos diziam assim para mim, professor, eu até sei quem é a hipotenusa, eu até sei quem é cateto oposto, eu sei quem é adjacente. Mas sabe o que é que eu não sei? Eu não sei, professor, é ver qual daquelas 3 eu vou usar. Se eu vou usar seno, se eu vou usar cosseno, se eu vou usar tangente. Pronto. Então, a gente vai tirar essa dúvida agora com vocês. Quais foram as medidas fornecidas nessa escada rolante, nesse triângulo? Professor, ele deu para a gente o 12. O 12 é o quê? Professor, o 12 é a hipotenusa. Então, você já sabe que você tem que buscar uma razão trigonométrica que tem que ter hipotenusa. O seno tem hipotenusa? Tem, professor. Opa, o seno já está na vez, pode ser ele. O cosseno tem hipotenusa? Tem, professor. A tangente tem hipotenusa? Tem não, professor. Então, eu já sei que nessa questão aqui, eu não vou usar a tangente não, professor. Vou usar a tangente não. Não vai ser a tangente que eu vou usar. Por quê? Porque precisa ter hipotenusa. Precisa ter hipotenusa e precisa ter o quê, professor? Precisa ter o H que eu quero descobrir, que é o meu cateto o quê? Oposto. Professor, agora entre seno e cosseno, qual das duas tu acha que tu vai usar? Qual das duas razões? Professor, nós iremos utilizar o seno. Por quê? Porque o seno tem o cateto oposto e tem a hipotenusa, que são as duas dimensões fornecidas na questão para a gente. Você entendeu como que você vai escolher? Se vai usar seno, cosseno ou tangente? Eu acho que sim. Deu para entender? Então, vamos resolver aqui, professor. Tá aqui o triângulo, vou fazer bem bonitinho agora, porque eu gosto de explanar mesmo, riscando, porque parece que facilita mais a associação, tá bom? E a identificação dos elementos. Mas vou fazer bem devagarzinho. Tá enxergando agora o triângulo? Eu fiz a animação no computador agora, para ficar bem bonito mesmo, bem bacana. O que você vai fazer? Eu estou recapitulando tudo que eu acabei de falar com vocês. Então, o chat está aí disponível para vocês, tanto do YouTube quanto do IPTV, tá bom? Você que está na escola, você vai lá, digita, pede para o professor mediador. Professor, pergunta para o professor lá do canal Educação, aquele negócio lá que eu não entendi. Pede para ele repetir, a gente repete aqui, tá bom? Então, peraí, professor, vamos lá. Está aqui o meu triângulo. Eu vou ter que escolher uma daquelas 3 razões trigonométricas que você já aprendeu, lógico, né? Seno é cateto oposto com hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Qual das 3 eu vou usar? Eu posso usar as 3? Depende da questão. Mas aqui eu vou verificar no triângulo que ele quer. Professor, ele me deu aquele H ali, ó. Aquele H é o que ele quer que a gente encontre, descubra.
Aquele H é o nosso cateto oposto, professor. Ele também me deu, professor, esse 12 aqui, ó, que é a minha hipotenusa. Então, olha para aquelas 3 razões trigonométricas que estão ali em cima. Professor, o senhor tem aqui o seno, o senhor tem aqui o cosseno, o senhor tem aqui a tangente. Qual dessas 3 razões trigonométricas que eu acabei de circular vai usar cateto oposto e hipotenusa? Professor, ó, achei, é o seno, professor. Nós iremos utilizar, professor, o seno, professor. Por que que eu irei utilizar o seno? Porque eu vou utilizar cateto oposto e hipotenusa. Agora, além de eu saber que a razão trigonométrica que eu irei utilizar é esta, a gente agora percebeu que foi nos dado o ângulo, professor. Qual é o ângulo que está sendo analisado na questão aqui, professor? O ângulo que está sendo analisado é o ângulo de 30 graus. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever, professor, seno daquele ângulo lá que é 30 graus. Ele não deu o ângulo para você? Eu não deu? Então, eu escrevi aqui, ó. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é o H, botei o H em cima, botei o 12 embaixo, que é a hipotenusa. Está montado, professor? Está montado. Agora que eu sei que o seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, você vai lá naquela tabelinha descobrir quanto que é o seno de 30 graus. Professor, na tabela, consultou, eu deixei o tempinho para vocês anotarem as razões e eu acho que pedi para vocês construírem. Lá na tabela, professor, o seno de 30 é 1/2, professor. O seno de 30 é 1/2. Então, no lugar do seno de 30, eu vou escrever 1/2 e nós vamos montar esta proporção que você está visualizando. Professor, montei aqui, de boa, tranquilo, professor. O que é que eu faço agora? Gente, como é que resolve uma proporção? A gente multiplica cruzado. Esse vezes esse vezes esse. Vai ficar 2 vezes H dá 2H, 1 vezes 12 dá 12. Agora resolve essa pequena equação. Aquele 2 que está na frente do H vai passar para o lado do 12 dividindo. H é igual a 12 dividido por 2. H é igual a 6 metros. Entendeu mais ou menos? Você entendeu mais ou menos como é que nós fizemos? Prof, tem mais exemplo? Tem sim, gente. Tem mais exemplo. Olha esse aqui, ó. Vamos agora de avião. Vamos de avião, gente. Agora, vamos passear. Tá cara as passagens de avião. Ave Maria, faz tempo que eu não sei o que é andar de avião. Sei nem se ando mais pelo preço que tá. Vamos ver aqui, ó. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus em relação à pista. Dá para vocês visualizarem lá. Pergunta-se qual será a altura do avião quando este percorrer 400 metros em linha reta. Professor, é igual da escada rolante, é muito parecido. Ali, professor, aquele 400 metros era como se fosse lá o comprimento da escada rolante e o X ali era a altura entre os andares do shopping. É mais ou menos isso. Tá, professor, ele quer que eu encontre aquele X, que é a altura que o avião está do solo, professor. Como é que o senhor vai fazer? Gente, padronizar o processo resolutivo. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Identificar os lados. Mesmo esquema, Gabriel. E até o processo resolutivo. Se você seguir as orientações que eu estou dando para você, o passo a passo, gente, você resolve qualquer situação, problema. Por quê? Porque todas elas, a única coisa que vai mudar é a razão trigonométrica que você vai estar utilizando. Vai ter questão que você vai usar o seno, vai ter questão que você vai usar o cosseno ou a tangente. Professor, então vamos lá. Tem o triângulo, estou vendo o triângulozinho aí, professor. Eu tenho que identificar os lados, professor. Está vendo o triângulo? Professor, olha só. Eu já estou vendo, professor, que para descobrir aquele X que o senhor colocou lá, eu tenho, professor,
que escolher uma dessas três razões trigonométricas. Ou eu vou usar cateto oposto sobre a hipotenusa, ou eu vou usar cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou vou usar cateto oposto pelo cateto adjacente. Professor, qual das três? Aí você vai olhar para as dimensões, para os lados do triângulo que foi fornecido. Professor, nessa questão, ele me deu aquele x, que para aquele ângulo de 30 é o meu cateto oposto. Aí você vai olhar lá nas fórmulas qual delas tem cateto oposto. Não, o bisuzinho só lá na frente, Gabriel, porque agora é que a gente está começando o conteúdo. Se eu der o bizu agora, aí ninguém vai querer aprender as razões trigonométricas. Aí dá uma desestruturada aí na fundamentação do conteúdo. Então isso aí só depois que o pessoal fizer muita conta, aí eu dou o bizu ao pessoal. Professor, por que o senhor não falou logo isso? Porque tinha que passar por todo este caminho antes. Vamos ver aqui, ó. Prof, como o senhor vai ter que descobrir aquele x, e aquele x é cateto oposto, o senhor tem que procurar uma fórmula que tem cateto oposto, professor. Então, fórmula que tem cateto oposto é o seno e a tangente. Qual dos dois vai ser? Aí você vai procurar uma outra dimensão fornecida. Nesse triângulo, ele também forneceu para a gente a hipotenusa, professor. Ele também forneceu para a gente a hipotenusa. Então, eu tenho que buscar a fórmula que usa cateto oposto e hipotenusa. Qual delas é, professor? Prof, é seno de novo. Quanto que eu vou usar cosseno? Se a questão fosse trabalhar com cateto adjacente e hipotenusa. Quanto que eu iria utilizar a tangente? Se a questão fosse trabalhar cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, vamos lá, professor. A fórmula não é aquela? Você vai escrever seno seno, né, professor? Escrevi. Seno do ângulo. Quem é o ângulo aqui? Seno de 30 graus é igual. Aí você vai botar o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 4.000, professor. Você entendeu? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Até aí, tudo bem? Tá, professor. E agora? Lá naquela tabelinha que eu cantei para vocês, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, lá você vai buscar ver qual que é o valor do seno de 30. Professor, olho lá na tabela, eu tenho que olhar até você aprender sim. Você vai lá pescando, colando, literalmente. Professor, olhei lá na tabela e o seno de 30 é 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2, que é esse seno de 30 que você consultou comigo na tabela, é igual a x sobre o 4.000. E agora, professor? Você vai fazer aquela multiplicação cruzada, professor. Vai ser esse vezes esse vezes esse. Entendeu? Vou repetir. Vocês já entenderam que nós vamos usar seno, né, professor? Olha lá embaixo. Ficou o seno de 30. É o x, que é o cateto oposto. O x aqui, professor, que é o cateto oposto. E esse 4.000 aqui, professor, que é a nossa hipotenusa. Professor, então eu vou lá na tabela, né? Eu vou lá na tabelazinha de arcos notáveis, ver quanto que é o seno de 30. O seno de 30 é 1/2, professor. Então vai ficar 1/2. 1/2 é igual ao x sobre 4.000. Você vai fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada, professor. Propriedade fundamental das proporções. 2 vezes x, produto dos meios, é igual a 1 vezes 4.000, que é o produto dos extremos. Vai ficar 2x igual a 4.000. Aí dá essa equaçãozinha aí, você vai resolver. É o cruz-credo, né? O credo em cruz. Aí você que escolhe. Contanto que você saiba que ao utilizarmos as razões trigonométricas, gente, cara, tu só vai fazer cruz-credo. Pega lá na tabela quanto que vale, se for 30, 45, 60, você vai lá na tabela, vê quanto que é o seno, vê quanto que é o cosseno, vê quanto que a tangente substitui. Professor, aquele 2 lá do 2x, ele vai passar para debaixo do 4.000 dividindo.
Então, vai ficar x é igual a 4.000 dividido por 2. X é igual a 2.000 metros. Você entendeu? Deu para entender? Fechou, professor? Fechou a questão. Eu acho que deu, não deu? Prof, então toda vez o raciocínio é ver quais são as dimensões. Se ele me deu hipotenusa, se ele me deu cateto oposto, se ele me deu cateto adjacente. Agora, deixa eu te adiantar uma coisa. Às vezes, a minha resposta não vai dar um resultado exato, bonitinho, não. Às vezes, a minha resposta ela vai aparecer em função de uma raiz. Você viu que apareceram algumas raízes naquela tabela? Ele viu lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Então, professor, pode ser que a minha resposta ela venha em função da raiz de 2, tipo, deu 5 raiz de 2, ou deu 4 raiz de 3. Ou seja, pode ser que a minha resposta venha em função da raiz. E essa daí é uma dessas situações. Será que já dá para você ir visualizando aí? Imagine que um projétil foi lançado a um ângulo de 45 graus em relação ao solo. Depois de percorrer 1.000 metros em linha reta, a que altura o projétil estava do chão? Para visualizar melhor, a imagem se encontra na telinha de vocês. Professor, é igual a do avião. Só que tem uma diferença. Lá no avião, o ângulo de inclinação era 30 graus e aí é 45. Vai mudar alguma coisa? Muda, gente. Olha lá na tabela. A gente vai dar aquela pausazinha super rápida só para a gente se hidratar. A gente volta já já com mais trigonometria do triângulo retângulo. Até já.